Bom dia, pessoal do primeiro ano. Nós vamos dar início à nossa segunda videoaula. E na nossa primeira videoaula nós falamos sobre o conceito de articulação, as funções da articulação e falamos sobre a classificação da articulação. Na classificação da articulação, nós falamos sobre duas, porque ao todo são três tipos: a articulação fibrosa, cartilaginosa e a sinovial. Na aula anterior nós abordamos as duas primeiras, que é a articulação fibrosa e cartilaginosa. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o terceiro tipo, a articulação sinovial. Objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, vamos fazer uma revisão da aula passada. Segundo objetivo, conhecer a estrutura da articulação sinovial. Terceiro objetivo, identificar e dar exemplos dos tipos de articulações sinoviais. Primeiro objetivo, que é revisar a aula passada, né? Então, pessoal, na aula passada nós falamos sobre o conceito de sistema locomotor. Quando eu falo de sistema locomotor, eu falo da união de três sistemas: o sistema esquelético, que é formado pelos ossos, pela união dos ossos, do sistema articular e do sistema muscular. Esses três sistemas unidos vão formar o que chamamos de sistema locomotor, certo? Então, esse complexo é o que vai gerar o nosso movimento. E entrando no sistema articular, na aula passada nós falamos sobre o conceito. Pessoal, você pode usar tanto o termo articulação como o termo juntura. Esses dois termos têm o mesmo significado, que é a união entre dois ossos ou mais. Esse é o conceito de articulação ou junta, né? A união entre dois ossos ou mais. Então, para ver a articulação, eu preciso de no mínimo dois ossos. Então, posso ter dois ossos ou mais, né? Funções das articulações. As articulações têm como primeira função e essencial unir. O próprio nome já diz, né, pessoal? A gente pode chamar de junturas, então, porque eles juntam quem? Dois ossos ou mais. E segunda função, permite que exista um determinado grau de mobilidade entre os ossos. Então, as articulações, além de unir os ossos, vai permitir um certo grau de movimento entre eles. Ainda continuando, revisar sobre o assunto da aula passada, nós falamos da classificação das articulações. As articulações se classificam em três tipos: a articulação fibrosa, a articulação cartilaginosa e a sinovial. Na aula passada nós falamos da articulação fibrosa e cartilaginosa, certo? Então vamos revisar aqui rapidamente. A articulação fibrosa, pessoal, é um tipo de articulação que ela também pode ser chamada de sinartrose ou imóvel. É um tipo de articulação que a estrutura que vai juntar os dois ossos ou mais é composta, a estrutura que vai unir esses dois ossos é composta de tecido fibroso. Que tipo de material é esse, professor, que vai unir os dois ossos? Tecido fibroso. Esse tipo de tecido que vai unir dois ossos ou mais, na articulação a gente vai chamar de articulação fibrosa. Essa articulação também ela é chamada de imóvel, porque essa articulação ela não tem movimento. Ela tem somente a função de unir os ossos. Exemplo de um tipo de articulação fibrosa, o crânio, pessoal. O crânio, ele tem vários ossos. Um exemplo, que nós vamos estudar esse sistema esquelético. Esse osso da frente nós vamos chamar de osso frontal, que essa região da testa, certo? Osso frontal. Esse osso que fica aqui atrás, a gente vai chamar de occipital. Os dois ossos que ficam aqui no meio, que unem o osso frontal e aqui atrás o occipital, esses dois ossos também vão chamar de parietal.
aqui abaixo tem dois ossos do ouvido chamado temporal. Então, esses ossos vão estar unidos vão ser unidos por tecido conjuntivo fibroso. E aí já pergunta, para que serve o crânio? Para proteger órgãos internos, principalmente quem? O cérebro, né? O órgão vital. Então, geralmente, a articulação fibrosa é um tipo de articulação que ela confere uma união rígida. É um tecido de consistência rígida, pessoal, que vai unir os ossos e geralmente em função de proteção de órgãos internos. Então, a articulação fibrosa não tem movimento. O que vai unir dois ossos ou mais é tecido fibroso. Essa articulação fibrosa, ela se classifica em 3 tipos. Sutura, tá aqui, ó. Sutura, sindesmose e gonfose. Professor, aonde tem articulação fibrosa do tipo sutura? Esse tipo de articulação, pessoal, está presente entre os ossos do crânio, certo? É esse tipo de articulação fibrosa que vai estar presente nos ossos do crânio. Por que desse nome sutura? Porque a forma de encaixe de um osso do crânio com o outro vai lembrar aquela costurazinha que quando a gente tem um corte na pele, que aquela enfermeira faz aqueles pontos, ou o médico, né, faz aqueles pontos, aquele tipo de formato de costura é o tipo de encaixe entre o osso do crânio e o outro, lembrando o formato de uma sutura. Por isso que o nome desse tipo de encaixe se chama sutura. Sindesmose, pessoal, segundo tipo de articulação fibrosa, ela vai estar presente entre o osso da tíbia e da fíbula. Esses dois ossos são dois ossos da canela, da região da perna, né, na verdade, não da canela. São dois ossos que fazem parte da região da perna. A tíbia é um osso da canela e a fíbula é um osso que fica ao lado, certo? Então, entre a tíbia e a fíbula vai ter um tipo de tecido fibroso chamado de sindesmose. E o terceiro tipo de articulação fibrosa, nós vamos falar da gonfose. A gonfose, pessoal, é a união do osso do dente, porque o dente é um osso, para quem não sabe, é a união do dente com a cavidade alveolar. Professor, o que é cavidade alveolar? É o local de encaixe do dente na mandíbula ou maxila. Só uma curiosidade, quando eu pergunto aos alunos, que osso é esse? Aqui que eu estou tocando, esse osso aqui que eu estou tocando. Geralmente nós vamos dizer maxilar. Na verdade, esse osso aqui se chama mandíbula. E esse osso de cima se chama maxilar, tá bom? Na conteúdo do sistema esquelético vamos falar sobre isso. Então, mandíbula, maxilar. O local onde o dente se encaixa, tanto aqui na mandíbula como no maxilar, se chama cavidade alveolar. Então, essa união do dente com a mandíbula ou maxilar é um tipo de articulação fibrosa chamado o quê? Gonfose. Pessoal, se vocês perceberem, tanto aqui nos ossos do crânio, como aqui entre os da tíbia e fíbula, e aqui no encaixe do dente com a mandíbula maxilar, são articulações que têm uma ligação muito forte e que não tem movimento, tá bom? Então, o que é importante vocês gravarem, aprender em relação à articulação fibrosa? É uma articulação onde o que vai unir um osso com o outro é o tecido fibroso, é uma articulação que não tem movimento e ela se divide em 3 tipos. Sutura, está presente aonde? Nos ossos do crânio. Sindesmose, está presente em que tipo de articulação? Na tíbia e fíbula. E a gonfose, é um tipo de articulação que está presente aonde? Entre os ossos do dente, com a mandíbula e maxilar. Então é importante que vocês saibam o principal tipo de estrutura que vai unir os ossos, se tem movimento ou não, e a classificação. Dando exemplo. Então, por exemplo, se eu perguntasse, me dê um exemplo de articulação fibrosa do tipo sutura. Você tem que me dizer aonde tem esse tipo de articulação. Ossos do crânio. Se eu perguntasse, aonde está presente a articulação fibrosa do tipo gonfose? Aí você dizer, na união do dente com a mandíbula, ou do dente com o maxilar. E agora vamos para o segundo tipo de articulação, que a gente falou na aula passada. A articulação cartilaginosa. Também chamada, pessoal, de anfiartrose ou semimóvel. A articulação fibrosa, não falei, ela pode ser chamada também de sinartrose. Ó. Articulação fibrosa, ela pode ser chamada de articulação sinartrosa ou imóvel. A articulação cartilaginosa, ela pode ser chamada de anfiartrose ou semimóvel.
Pessoal, a articulação cartilaginosa é uma articulação que o material que vai unir os dois ossos é de cartilagem. Ó, na articulação fibrosa, o que vai unir dois ossos ou mais é tecido fibroso. Na articulação cartilaginosa, o que vai unir dois ossos ou mais é o que? Cartilagem. Essa cartilagem vai conferir pouca mobilidade entre os ossos. Então, ó, articulação fibrosa, que vai unir os ossos, tecido fibroso, não tem movimento. Já na articulação cartilaginosa, qual tipo de material que vai unir os ossos? Cartilagem. Essa cartilagem vai conferir pouco movimento entre esses ossos. Se na fibrosa não tem movimento, na cartilaginosa vai ter pouco movimento. Por isso que ela vai ser chamada de quê? Semimóvel. Então, a articulação cartilaginosa, ela se classifica em dois tipos: sincondrose e sínfise. Vai ter uma diferença nesses dois tipos, porque em relação ao tipo de cartilagem. Na sincondrose, ela é uma cartilagem hialina. E na sínfise, desculpa pessoal, vou voltar aqui o slide, eu passei aqui sem querer. Na sínfise, ó, na sincondrose a cartilagem é hialina e na sínfise a cartilagem é fibrosa. Qual a diferença, professor? Que na cartilagem hialina é uma cartilagem que é mais flexível e a cartilagem fibrosa é uma cartilagem mais resistente, mais rígida, certo? Então, aonde encontra, professor, a articulação cartilaginosa de sincondrose? Eu vou encontrar na articulação externo-costal. Aí você pode perguntar, professor, que ossos são esses? Externo, esse osso do meio, pessoal. Externo, esse osso do meio. E costal é porque tem as costelas aqui, vem de costelas. As costelas aqui na região anterior, quando digo anterior, aqui na frente do meu corpo. Se eu falar posterior, atrás do meu corpo. Então, ó, na região anterior, as costelas se ligam aqui no osso externo. Entre as costelas e o osso externo tem cartilagem hialina. Lembre-se, o que é articulação? São estruturas que vão unir um osso com o outro. O que é que vai unir as costelas com o osso externo? Cartilagem hialina. Esse tipo de articulação é chamada sincondrose. Sínfise, pessoal. A sínfise, como eu disse, ela vai ter cartilagem mais fibrosa. Aonde eu vou encontrar esse tipo de cartilagem? Sínfise, pessoal. Vai ter na sínfise púbica e no disco intervertebral. Eu vou mostrar uma imagem agora, pessoal. Ó, preste atenção aqui, ó. Nesse tipo de articulação cartilaginosa, sínfise está presente aonde? Está presente na sínfise púbica e no disco intervertebral. Eu vou mostrar a imagem agora, viu? Para ficar bem mais fácil. Vou adiantar aqui os slides, porque eu quero mostrar esse tipo de articulação. Aqui, ó. Disco intervertebral. Aqui, pessoal, são as vértebras, ó. A união das vértebras forma a nossa coluna vertebral, né? Então, aqui, ó, aqui é uma vértebra, aqui é outra vértebra e aqui outra vértebra. As vértebras são ossos. O que está unindo elas? Esse disco, ó. Esse disco é o que a gente chama de disco intervertebral. Então, pessoal, aqui é um tipo de cartilagem, o quê? Fibrosa. É um tipo de cartilagem que vai unir esse osso com esse outro osso. Então, aqui é um tipo de articulação cartilaginosa, mas que na sua classificação a gente vai chamar de quê, pessoal? De sínfise, né? Então, aqui, ó. Aqui é um tipo de articulação sínfise e aqui é outro, ó. Esse osso aqui, pessoal, aqui é o osso do sacro e aqui é o cóccix. Esses dois ossos são da coluna. É a parte final da coluna, né? Que vai estar unido com o osso da bacia. Que são esse osso aqui, ó. Esse osso da bacia. Aí, mesmo aqui, ó. Aqui essa região é do pubis, tá bom? Na bacia, a região do pubis. Essa cartilagem aqui, que é um disco, ó, tá unindo, oh meu Deus, desculpa, tá unindo aqui, ó, esse osso com esse osso da bacia, ó. Esse osso desse lado e esse osso desse lado tá sendo unido por esse tipo de cartilagem aqui fibrosa, ó. Aqui, esse tipo de cartilagem é chamado de sínfise púbica. Aqui entre os ossos da vértebra tem um disco que também é de cartilagem fibrosa, é chamado também de sínfise. Mas como é o nome dessa cartilagem? Disco intervertebral.
No conteúdo de sistema esquelético, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a hernia de disco. A famosa hernia de disco é nesse disco aqui, ó, que acontece. O que é a hernia de disco? É quando esse discozinho aqui, ó, ele começa a sair para fora, aqui, ó, nessa região aqui, ó. Esse discozinho, ele começa a se desgastar e ele começa a sair para fora, e nessa região aqui, ó, que fica atrás das costas, passa um nervo, a medula espinhal. Esse disco começa a criar tipo tipo umas bolhazinhas. Vamos pegar o pneu da bicicleta. Aquela câmara da bicicleta, ela começa a criar o que a gente chama de bucho, né? Então, se ele igualmente aqui no disco, ele começa a criar tipo uns buchozinhos, e esse buchozinho começa a sair para fora e atingir a medula espinhal, que é o nosso nervo. E aí, é o que a gente chama de processo inflamatório. Começa a atingir o nervo, a gente começa a sentir dor, dormência, pode perder força, pode até perder movimento, né? Então, isso a gente vai falar futuramente, tá bom, pessoal? É só a título de curiosidade. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Eu estava mostrando aquelas imagens, pessoal, para poder falar sobre isso aqui, ó. Eu estava falando sobre a articulação cartilaginosa do tipo o quê? Síntese. Que ela vai ter aonde? Ó, na sínfise púbica, que é aquela cartilagemzinha do lado da bacia, e o disco intervertebral, tá bom? Isso foi conteúdo da aula passada. O nosso conteúdo da aula de hoje é esse aqui, ó, é a articulação sinovial, que é também chamada de diartrose ou articulação móvel. Pessoal, essa é a articulação chamada de móvel. Por quê? Porque são articulações que vão ter amplo movimento. Um exemplo, ombro, cotovelo, o punho, joelho, quadril, tornozelo. Essas articulações são chamadas de sinoviais, porque são articulações que vão ter amplo movimento. Então, lembrando, ó, a articulação fibrosa, que é essa primeira, não tem movimento, por isso que é chamada de imóvel. A articulação cartilaginosa, ela tem pouco movimento, por isso que ela é chamada de quê? Semimóvel. E a articulação sinovial, ela é chamada de móvel, porque ela tem amplo movimento. A articulação sinovial é classificada em 5 tipos: gínglimo, trocóide, eu também posso chamar de pivô, condilar, esferoide e plana. Pessoal, nossa aula de hoje é sobre articulação sinovial, né? Então, nosso primeiro objetivo da aula já foi atendido, que era revisar a aula passada. Segundo objetivo, conhecer a estrutura da articulação sinovial. Então, a gente vai falar agora sobre a estrutura da articulação sinovial. Depois, nosso terceiro objetivo, que é estudar aqui, ó, essa classificação da articulação sinovial. Então, vamos lá, pessoal. Esse conceito aqui de articulação sinovial, eu vou passar para frente. Eu quero começar aqui, ó. Estrutura de uma articulação sinovial, pessoal. Eu vou falar sobre como é a estrutura de uma articulação sinovial, tá certo? Porque, pessoal, a articulação fibrosa cartilaginosa é simples. Na articulação fibrosa, o que vai ter entre os ossos? Tecido fibroso. Na articulação cartilaginosa, o que vai ter? Cartilagem. Mas na articulação sinovial vai ter vários componentes. Por isso que essa nossa segunda aula é uma aula que vai falar somente de articulação sinovial, tá certo? Porque é uma articulação complexa, é uma articulação que tem amplo movimento, e por ter amplo movimento, sofrer o impacto do peso do nosso corpo, do movimento corporal, é uma articulação que ela precisa ser bem reforçada. Tem vários elementos, e é isso que a gente vai estudar agora, né? A estrutura dessa articulação. Vamos lá. Pessoal, eu vou aqui primeiro mostrar a imagem de uma articulação sinovial, certo? Para depois falar sobre os componentes. Então, vamos aqui, ó. Eu quero primeiro que vocês vejam a imagem. Essa daqui, ó. Pessoal, aqui seria uma imagem padrão de uma estrutura da articulação sinovial, tá certo? Como eu disse, tem várias articulações sinoviais, ó. Tem o ombro, o cotovelo, tem o punho, tem o quadril, joelho, tornozelo. Aqui seria uma estrutura básica, não é que seja igual a isso, mas estrutura básica, certo? Então eu vou mostrar aqui, ó, o nome dos componentes
vou falar aqui o nome de cada um, aí depois eu vou voltar lá para aqueles slides anterior, falando sobre a função de cada um. Mas primeiro, eu quero que vocês olhem bem para essa imagem. Eu vou mostrar agora o nome de cada componente. Prestem bastante atenção, porque acho que é o primeiro contato de vocês com a imagem da articulação. Vocês podem ter tido esse contato no fundamental, mas agora a gente vai estar bem de forma mais aprofundada. Então vamos lá. Vamos começar. Aqui, ó, pessoal, seria dois ossos. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, e essa aqui seria dois ossos. Lembrando que a articulação, estrutura que vai unir dois ossos. Então aqui, ó, aqui são dois ossos. Aí vamos começar a estudar a estrutura da articulação sinovial. Pessoal, vamos começar aqui por fora, ó. Essa partezinha aqui mais externa, onde eu estou passando o ponteiro do mouse, ó, presta atenção no ponteiro do mouse. Essa membranazinha aqui externa, ó, externa por quê? Porque ela fica para fora, que tem do lado direito e esquerdo. Essa membranazinha aqui, a gente vai chamar de quê? Ó? Ligamento. Pessoal, na articulação sinovial, o que vai unir um osso com o outro osso são estruturas que a gente vai chamar de ligamento. Ligamento. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, ligamento. A setinha apontando para essa membrana externa, ó. Ligamento é o que vai unir um osso com o outro osso. Deixa eu mostrar aqui uma imagem do ligamento, ó. Eu quero mostrar para vocês a imagem do ligamento. Pronto, aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, são dois ossos. Aqui esse osso, aqui é a articulação do joelho, aqui é o osso da coxa, chamado fêmur, e esse osso aqui, pessoal, é o osso da tíbia. Então, ó, isso aqui, ó, que está ligado aqui no osso do fêmur e ligado aqui no osso da tíbia, isso aqui é um ligamento. Ó. Aqui é outro ligamento, tá vendo aqui, ó, um ligamento, outro ligamento. Isso é o que vai unir um osso com o outro osso na articulação sinovial. Então, o que são ligamentos? Não. Ligamentos são fibras colágenas. Então, o ligamento ele é composto de colágeno, certo? Que o colágeno, pessoal, é uma fibra que ela vai conferir uma resistência. O ligamento, pessoal, ele é maleável. São fibras que elas vão ser flexíveis. O que é flexível? Ela permite uma certa flexibilidade, né? São maleáveis para permitir perfeita liberdade de movimento. Então, esses ligamentos, pessoal, eles vão ter a função de ligar um osso com outro osso na articulação sinovial, além de permitir o quê? Uma perfeita liberdade de movimento. São muito fortes, resistentes e inelásticos. Por que inelástico? Para não ceder facilmente à ação das forças. Esse ligamento, pessoal, ele é resistente já para justamente não se romper fácil, né? Porque como ele vai ter a função de unir um osso com o outro, ele tem que ser bastante resistente para não permitir que se rompa. E, pessoal, quando acontece, principalmente no joelho, de um desses ligamentos se romper, o joelho, você quando pisa no chão, não vai ter estabilidade. Você vai sentir como se o joelho estivesse saindo fora do lugar, dependendo do tipo de ligamento que rompeu, né? Como esse ligamento tem a função de unir um osso com o outro osso e gerar uma estabilidade, se você rompe um tipo de ligamento desse, você não vai ter estabilidade quando você anda. Você vai sentir como se tiver a sensação de quem tem problema de rompimento de ligamento, ou problema de ligamento, não de rompimento, mas de problema de ligamento, quando ele está frouxo, né? Quando ele está muito frouxo, você não tem estabilidade quando você anda ou quando você pisa, certo? Então, vamos voltar lá para a nossa imagem. Eu quis falar um pouquinho sobre o ligamento. Então, ó, tá aqui, ó, essa membranazinha aqui externa é o ligamento, é a função de unir. Depois do ligamento, ó, vem a segunda membrana, que é essa aqui, ó, azul, ó, esse azulzinho mais escuro, ó. Essa membrana mais interna, pessoal, a gente vai chamar de cápsula articular. É uma membrana que vai proteger essa parte de dentro, ó, do osso, ó, que é a articulação, né? Então, aqui, ó, temos a cápsula articular, que ela é reforçada por quê, pessoal? Pelo ligamento. Vocês estão vendo que o ligamento reforça essa membrana chamada de cápsula articular.
E aqui, pessoal, tem uma membrana interna. Ó. A membrana interna, essa aqui, ó, vermelha, que ela é uma membrana interna por quê? Chamamos de membrana interna. Porque ela fica dentro aqui, ó. Ela fica nessa região de dentro. Então, essa membrana interna é chamada de membrana sinovial, que é essa daqui, viu, pessoal? Ó. Eu mostrei aqui dentro, mas é porque é o seguinte, essa parte aqui, ó, que é a membrana sinovial, tá bom? Aqui, ó, membrana sinovial. Ela vai produzir o que a gente chama de líquido sinovial. O líquido sinovial, pessoal, vai ficar aqui, ó, nesse espaço aqui, entre os ossos. Já já a gente vai falar sobre o líquido sinovial, mas é um líquido que ele tem a função de lubrificar. Ele vai ficar aqui nesse espaço, ó, o líquido sinovial. Esse espaço aqui dentro, pessoal, esse espaço aqui dentro, a gente chama de quê, ó? Cavidade articular. O que é a cavidade articular? É o local onde fica quem? O líquido sinovial. Então, ó, esse espaço aqui dentro, a gente chama de cavidade articular. É o local onde contém o líquido sinovial. Quem é que produz esse líquido sinovial? A membrana sinovial. Então, aqui, ó, membrana sinovial, que produz o líquido sinovial, vai ficar aqui dentro, ó. Cartilagem. Pessoal, cartilagem é essa membranazinha aqui, ó. É essa membrana que tem aqui, que está cobrindo aqui o osso, ó, que aqui embaixo é o osso, ó. Isso aqui tudo é osso. Então, essa membranazinha aqui, ó, tem essa aqui, ó, cartilagem, que também tem aqui em cima, ó. Essa membrana, pessoal, ela é lisa e ela cobre o osso. Ela protege a extremidade do osso. Qual é a função da cartilagem, pessoal? É evitar que o osso tenha contato direto com o outro osso. Então, ó, vocês podem ver que esse osso não tem contato direto com esse osso. Por quê? Porque a cartilagem está protegendo. Essa cartilagem, ela é lisa e permite um movimento de deslizamento. Então, ó, a cartilagem é lisa e junto com o líquido sinovial vai permitir que o osso deslize sobre o outro, não tem atrito, vai diminuir, na verdade, esse atrito. Atrito tem, mas vai diminuir esse atrito, gerando o quê, pessoal? Deslizamento e gerando movimento. Então, pessoal, aqui seria a estrutura da articulação sinovial. Eu agora vou voltar para os slides e vou falar sobre o que eu mostrei na estrutura. Então, vamos aqui, ó. A articulação sinovial, ela é composta pela cavidade sinovial, que é o espaço onde se encontra quem? O líquido sinovial. Cartilagem articular, ela cobre a superfície dos ossos, tornando-as lisas e escorregadias sem unir. Então, ó, a cartilagem, ela não une os ossos. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Aqui seria um osso. Olhem para cá com essa caneta. Vamos imaginar que seja um osso. Aqui, pessoal, essa pontinha aqui da caneta seria a extremidade do osso, que está desprotegida, ó. Aqui seria outro osso, ó. Se eu fosse unir na articulação sinovial esse osso contra o osso, ó, eles teriam o quê? Atrito, gerariam desgaste. Esse desgaste do osso, quando ele tem atrito diretamente com outro osso, é o que a gente chama de artrose. Mas aí, nosso corpo é tão bem feito que na extremidade do osso vai ter uma membranazinha, ó, que vai cobrir essa ponta do osso. Do outro osso também, ó, vai ter uma membranazinha que vai proteger a ponta do osso. E aí, ó, essa cartilagem, que no caso aqui seria a tampa da caneta, está protegendo o nosso osso, ó. Então, aqui seria, ó, essa tampinha seria a cartilagem, que está protegendo aqui a extremidade do osso, e aqui seria a cartilagem. Então, aqui, ó, não teria contato direto. Agora, se eu tirar essa cartilagem, ó, tirei aqui, ó, o osso teria contato direto com o osso. E ao movimentar esses dois ossos, esse movimento geraria um desgaste do osso. É o que a gente chama de artrose, tá bom? É mais comum ocorrer artrose na terceira idade. Por quê, pessoal? Com o tempo, essa cartilagem ela vai se desgastando, tá bom? Então, qual é a função da cartilagem, pessoal? Recobrir a superfície dos ossos, tornando-as lisas e escorregadias. Mas não tem função de unir. Quem vai unir um osso com o outro na articulação sinovial? Os ligamentos. Na articulação sinovial, o que vai unir um osso com o outro é o ligamento. A cartilagem, ela tem função de cobrir a superfície dos ossos, tornando-as lisas e escorregadias. Cápsula articular, que é aquela membrana que eu mostrei na imagem.
A cápsula articular ela tem duas camadas. Tem a membrana externa, que é chamada de cápsula fibrosa externa, e tem a membrana sinovial. Olha só, que eu mostrei a vocês que a membrana sinovial ela tem a função de produzir quem? O líquido sinovial. Pessoal, a cápsula fibrosa, que é a membrana externa, ela é composta de tecido conjuntivo denso. E paralelo, do lado da cápsula externa, tem quem? Os ligamentos. A membrana sinovial ela é composta de tecido conjuntivo elástico. A membrana sinovial vai produzir quem, pessoal? O líquido sinovial. Ele é secretado, ele é produzido por quem? Pela membrana sinovial. Esse líquido sinovial ele é composto de quê? Ele é composto de ácido hialurônico, pessoal, esse líquido intersticial filtrado do plasma sanguíneo. Então, o líquido sinovial ele vai ser composto de ácido hialurônico e líquido intersticial filtrado do plasma. Então, esse líquido, pessoal, ele é filtrado do plasma sanguíneo. E esse ácido, ele vai conferir ao líquido sinovial uma viscosidade. Então, o líquido sinovial, pessoal, ele é viscoso, né? Aquele líquido viscoso, quando você pega, né? Quando você toca no líquido, ele é aquele líquido que tem uma viscosidade. O que vai conferir essa viscosidade é o ácido hialurônico. Qual é a função do líquido sinovial? Reduzir o atrito entre os ossos. Ele é um líquido que vai, por ser viscoso, ele vai fazer com que um osso deslize sobre o outro osso. Nutrição dos condrócitos e retirar os restos metabólicos. Essas duas funções, pessoal, vocês vão estar com mais detalhes na disciplina de biologia. No caso da educação física, para mim, o que é importante vocês aprenderem é essa principal função, reduzir o atrito. Ligamentos, eu já falei, né, pessoal? Os ligamentos são essas estruturas aqui, ó, aqui seria a articulação do joelho, mostrando os ligamentos, ó, que são estruturas, são fibras que vão unir um osso com o outro osso. Então, ó, são fibras de colágeno. Elas são flexíveis, são muito fortes e resistentes, tá bom? Outra estrutura da articulação sinovial, pessoal, são as bolsas sinoviais, também chamadas de bursas. Bursas. São bolsas, pessoal. E essas bolsas, elas são bolsas que vão estar em fendas, ó. São fendas que vão estar, como assim fendas? Aqui um exemplo, ó. Aqui é uma imagem, aqui é a articulação do ombro, essa região aqui, pessoal, ó. E aqui são exemplos, ó, de bolsas. Desculpa. Essa bolsa aqui é chamada de bolsa subacromial. Aqui é outra bolsa, ó, bolsa. Essas bolsas, elas são fendas no tecido conjuntivo entre os músculos. Fendas, pessoal, é como se fosse um encaixe, certo? Uma fenda é uma extremidade. É um encaixe que vai ter no músculo, tendão, ligamento e osso. Essas bursas, que são essas bolsas, elas são compostas, constituídas por sacos fechados de revestimento sinovial. Qual é a função dessas bolsas sinoviais, pessoal? Ou bursas? Elas vão facilitar o deslizamento de músculos ou de tendões sobre proeminências ósseas. Então, qual é a função das bursas, pessoal? Elas vão permitir que o músculo deslize sobre os ossos. Isso seria bem simples. As bursas, elas vão permitir que os músculos deslizem sobre os ossos, tá bom? E tem uma doença chamada bursite, inflamação da bursa. Então, as bursas têm várias articulações, tem no ombro, tem no cotovelo, tem no joelho. Se você tiver uma inflamação, por exemplo, da bursa do joelho, um bursite, né? Dependendo da localização da articulação, tem um nome específico. Aqui no caso, ó, do ombro, essa bursa aqui é chamada de bursa subacromial. Você poderia ter uma inflamação dessa bursa aqui, ó, certo? Chamada de bursite. E por último, pessoal, a gente vai falar dos meniscos ou discos. Alguém aqui já falou, o cara tem um problema de menisco no joelho. Pessoal, o que é menisco? O que é disco? Então,
são discos que vão ser compostos, pessoal, de fibrocartilagem, quer dizer, são discos que na sua composição vai ter tecido fibroso e cartilaginoso, e que eles ficam entre as articulações, então, sinovial no caso, né? Qual é a função desses discos e menisco? Melhor adaptação da superfície que se articulam. Então, esses discos e meniscos, pessoal, vão ter função de quê? Amortecedores. Eles vão ficar entre os ossos e vai ter função de amortecer. Eles auxiliam no fluxo do líquido sinovial para áreas de maior atrito. Então, entre um osso e o outro osso, a região que tiver maior atrito, esse disco e menisco vão fazer com que o líquido sinovial migre para a região onde tem maior atrito. Aqui exemplo, ó, pessoal, de discos. Ó. Aqui é a nossa coluna vertebral, assim eu já mostrei. E está aqui, ó, esses discos, eles são discos de fibrocartilagem, tanto de tecido fibroso como de cartilagem, tá bom? Tem a função de unir, ó, ele une esses ossos das vértebras, né? Tem a função de unir. Aqui seria o osso da bacia, e aqui, ó, essa cartilagemzinha é um disco também, ó, tem formato de um disco. Aqui, ó, ele ampliou esse local aqui, ó, que é a ampliação desse local. E aqui está mostrando no formato de disco, ó, tem a função de unir. O menisco, pessoal, ele vai ficar no joelho, ó. Aqui, vamos aqui, ó, fazer um reconhecimento dessa imagem. Aqui seria o osso da coxa, chamado de fêmur. Esse ossinho aqui, que vocês chamam, pessoal, ó, minha bolachinha no joelho. Só que não é bolachinha, o nome desse osso se chama patela. E esse osso aqui da perna se chama tíbia. Mesmo aqui no cantinho, ó, pessoal, tem o osso da fíbula, ó, tíbia, fíbula. A nossa perna tem dois ossos, tá bom? Então aqui, pessoal, ó, aqui a cartilagem, ó, cartilagem. Isso aqui azul, ó, é o que a gente vai chamar de menisco. Tem a função de quê, pessoal? Amortecimento, ó. Tem a função de amortecer. E, ó, lembre, menisco não está unindo um osso com o outro. Ele tem a função somente de quê? De amortecer o impacto. Amortecer o quê, professor? No caso do joelho, todo o peso do nosso corpo, pessoal, está sobrecarregando principalmente o joelho. Quando você pula e você aterriza, todo o impacto do peso do teu corpo, da força da gravidade que tende a te puxar para cima da terra, vai cair principalmente sobre quem? Sobre a coluna vertebral, quadril e joelho. Então essas estruturas têm que ser bastante reforçadas para poder suportar o peso do nosso corpo, o impacto do movimento do dia a dia. Porque, pessoal, se essas estruturas fossem frágeis, os ligamentos iriam se romper, os ossos iriam se desgastar rapidamente com o tempo. Então, são articulações que precisam realmente de todo esse complexo para poder suportar o nosso movimento, a sobrecarga do dia a dia, do peso que a gente carrega, do peso corporal. Tudo isso age sobre essas articulações. Por isso, que principalmente aqui no joelho, ó, tem o menisco, ainda tem a cartilagem, que a gente falou, né? Ó, que aqui, ó, a cartilagem que protege o osso, que tem contato com outro osso. Tem os ligamentos, tá aqui, ó, ligamento, pessoal, isso aqui é ligamento, ó. Ele é chamado de ligamento cruzado anterior, porque passa na região da frente, ó. Já aqui do lado tem outro ligamento, ó, ligamento colateral. Ligamento lateral. Aqui também é outro ligamento, ó. Então aqui seria, pessoal, uma articulação sinovial, ó, uma articulação sinovial completa, ó. Olha como é bem, pessoal, reforçada a articulação do joelho, ó. Tem esses ligamentos aqui, que aqui são alguns ligamentos, quem está vendo. Atrás do joelho tem outros ligamentos, então, ó, ligamento anterior, ainda vai ter o ligamento posterior. Tem, ó, esse ligamento e esse. Qual é a função dos ligamentos? Unir o osso com o outro osso. Vamos ver aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Esse ligamento aqui, pessoal, está se ligando ao fêmur aqui no lado, ó. E se ligando aqui no osso da fíbula, ó. Aqui na tíbia tem esse ligamento que, aqui por trás da patela. Por trás da patela, pessoal. Desculpa. Aqui. Oh, meu Deus. Desculpa, pessoal. Estou apanhando um pouquinho ainda nessas videoaulas, né? Deixa eu voltar aqui.
Então aqui, ó, esse aqui é um ligamento que vai unir o fêmur na região anterior com a tíbia, certo? E passa aqui pela patela. E aqui vai ter o menisco, ó, que vai estar amortecendo, né, o impacto aqui sobre a articulação do joelho. Então aqui seria uma imagem básica da articulação sinovial, pessoal. Tá, a estrutura, a gente já estudou, ó, aqui dentro, cavidade articular, que é onde tem o líquido sinovial. Aqui, ó, membrana sinovial, que é quem produz o líquido e joga aqui dentro, ó. E os ossos são revestidos, ó, pela cartilagem, né? Então, a cartilagem junto com o líquido sinovial vão gerar esse deslizamento de um osso sobre o outro. Temos essa membranazinha aqui, ó, chamada de cápsula articular, ou membrana externa. E aqui fora os ligamentos, tá bom? Bom, pessoal, terminamos a segunda parte da aula, né, que é a estrutura da articulação sinovial. E agora vamos para o nosso último objetivo da aula, que é estudar os tipos de articulação sinovial. Então, lembrando, a articulação sinovial tem 5 tipos: articulação plana, articulação trocóide, chamada de pivô, a articulação tipo gínglimo dobradiça, a condilar, certo? A condilar, e temos também a esferoide. São 5 tipos. Nós agora vamos falar dos 5 tipos de articulação sinovial. E aí acabamos nossa videoaula. Então, pessoal, esse tipo de articulação, esse tipo de classificação da articulação sinovial vai depender do formato de encaixe de um osso com outro osso. Então, a superfície de contato de um osso com outro osso, essa forma de encaixar um osso com outro osso, o que vai determinar essa classificação é o formato de encaixe de um osso com outro osso, tá bom? Então, que fique bem claro isso, ó. Esse tipo de classificação da articulação sinovial vai depender do tipo de encaixe de um osso com outro osso. É a mesma coisa, vamos pegar aqui o exemplo, ó. Olha o formato do tampo dessa caneta. Olha o formato aqui, vamos supor que aqui seja o osso, ó. Olha o formato desse osso, ó. Olha o formato desse osso. Ele vai se encaixar de forma perfeita com a tampa da caneta. Por quê? Porque o formato aqui do encaixe do tampo da caneta, ela vai ser apropriado para o formato aqui do outro osso, ó. Então, esse tipo de encaixe aqui tem um tipo de classificação. Então, a classificação da articulação sinovial vai depender do tipo de encaixe, tá bom? Então, vamos aqui começar pela primeira. Articulação plana. Pessoal, a articulação plana, o próprio nome já diz, são ossos que a sua superfície de contato vai ser o quê? Plano. Então, são ossos que a superfície de contato de um com o outro é uma superfície o quê? Plana. Por isso que são chamados de planos. Então, ó, esse tipo de articulação, pessoal, esse tipo de encaixe vai permitir somente o movimento de deslizamento. Então, ó, esse tipo de articulação sinovial chamada plana, pelo fato de o encaixe ser entre dois ossos de superfície plana, só permite o movimento de quê? De um deslizando sobre o outro. Aonde eu vou encontrar esse tipo de articulação plana? Tá aqui, ó, exemplos, ó. Pessoal, aqui é o osso da mão, viu? A gente vai estudar depois sobre o nome desses ossinhos. Mas só de conhecimento, tá dizendo aqui, ó. Exemplos. Articulações dos corpos vertebrais e em algumas articulações do carpo e taço. Pessoal, quais são os ossos do carpo? Esses ossinhos aqui da mão, ó. Aqui está o osso do... Aqui esses dois ossos é o radiaúna e aqui, não estou dizendo nome específico, estou dizendo que aqui são os ossos do antebraço, radiúna. Esses ossinhos aqui, pessoal, são os ossos do carpo, ó. Aqui, ó. Carpo. São esses ossinhos aqui, ó. E aqui são os ossos do pé. Esses ossos do pé se chamam ossos do tarso. O contato entre esses ossos, se vocês deram uma olhada aqui bem, ó, esse ossinho e esse, ó, entre eles tem líquido sinovial, tem ligamentos, tudo aqui que a gente estudou, ligamentos, cartilagem, mas a superfície de contato entre eles é plana. Aqui, pessoal, o único movimento que
A entre esses ossos é de deslizamento. Aqui também no pé, ó. E aqui seria o osso da bacia. Esse osso aqui, pessoal, é o chamado osso do sacro. É um osso da coluna. Que ele se une com esse osso aqui da bacia, ó. Mesmo aqui, ó, o encaixe ó, desse osso com esse é uma superfície plana, tá bom? Segundo tipo de articulação sinovial, chamada de gínglimo ou articulação em formato de dobradiça. Pessoal, o próprio nome já diz, ó. Esse é um tipo de articulação sinovial que o tipo de encaixe vai permitir movimento só de dobrar e esticar. Isso na linguagem que eu estou falando popular, coloquial. É uma articulação que vai permitir movimento de dobrar e esticar. Por que só permite esse movimento, professor, de dobrar e esticar? Devido ao tipo de encaixe, tá bom? Então, essa articulação, a superfície articular, permite movimento em um só plano. As articulações são mantidas por fortes ligamentos colaterais. Professor, quer ligamento? Vai unir um osso com o outro osso. Colateral são ligamentos que ficam do lado. Então, exemplo de articulação do tipo gínglimo ou dobradiça, pessoal. Articulações interfalangianas. Professor, o que é falange? Pessoal, falanges são os ossos dos dedos, ó. Vou mostrar aqui minha mão, os dedos. Vamos pegar o dedo indicador. Esse dedo indicador tem 3 ossos, ó. Esse e esse. Esses ossinhos são chamados de falanges. E ó, as falanges têm movimento, ó. Dobra e estica, ó. Dobra e estica. Flexiona e estende. O nome certo, que a gente vai aprender futuramente, na próxima videoaula, que são os movimentos articulares, ó. Esse movimento aqui, ó, quando eu dobro, se chama flexão. E quando eu estico, extensão. O cotovelo, ó, quando eu dobro, flexão. Quando eu estico, extensão. A gente vai aprender o conceito de flexão e extensão na próxima aula. E os movimentos, como são realizados, tá bom, pessoal? Vai ter uma aula específica. Então, esse tipo de articulação sinovial, chamada de gínglimo ou articulação em dobradiça, permite movimento somente de flexão ou extensão, dobrar e esticar. Tem aqui, ó, entre os ossos dos dedos da mão e dos dedos dos pés. Os ossinhos dos dedos dos pés também são chamados de falanges. Então, entre os ossos dos dedos da mão e dos pés tem a articulação dobradiça ou gínglimo, ó, dobra e estica. E também, pessoal, ó, no osso húmero ulnar. Que osso é esse, professor? Húmero ulnar. Pessoal, o nome desse osso do braço se chama húmero. Aqui na região do antebraço, que é essa região aqui, ó, tem 2 ossos, o rádio e a ulna. Vamos aqui para essa imagem, ó. Esse osso aqui é o húmero, que é o osso do braço. E esses 2 ossos, ó, pessoal. Vamos aqui, ó. Esse primeiro osso que eu estou botando aqui, o ponteiro do mouse em cima, esse osso aqui se chama ulna. Olha o encaixe dela aqui, pessoal, ó. Olha o tipo de encaixe aqui. Eu quero que vocês percebam o tipo de encaixe, ó. Aqui é a ulna, ó. Olha como é aqui, ó. Vou fazer até o formato, ó. Seria esse formato aqui, ó. Um Czinho, ó. Assim, ó. Olha o formato aqui, ó. Esse formato, esse tipo de encaixe do osso da ulna com o osso do húmero, esse tipo de encaixe é que vai permitir somente o movimento de dobrar e esticar. Esse outro osso aqui, ó, é o rádio. Pessoal, o rádio é o osso que fica do lado do polegar, ó. Esse ossinho aqui, onde o ponteiro do mouse está em cima, é esse osso que fica do lado do polegar, ó, certo? Esse outro osso aqui, que é a ulna, é o osso que fica aqui do lado do dedo mínimo. Então, ó, é o encaixe do osso da ulna com o húmero que vai permitir um movimento de flexão e extensão do cotovelo, tá bom? É um tipo de articulação chamado o quê? Gínglimo ou articulação dobradiça. Esse tipo de encaixe só permite movimento de flexão e extensão. Terceiro tipo de articulação, pessoal, chamada trocoide ou articulação em pivô. Terceiro tipo de articulação sinovial, trocoide ou articulação em pivô. O que é essa articulação, pessoal, sinovial? É uma articulação que quando o movimento é exclusivamente de rotação. O que é rotação, pessoal? É um giro para o lado direito ou para o esquerdo. Essa articulação trocoide ou pivô, pessoal, ela é formada
por um processo em forma de pivô, rodando dentro de um anel, ou ao contrário, esse anel ele vai rodar sobre um pivô. Exemplos: articulação radioulnar, proximal e atlântico-axial. Só vou dar um exemplo agora, viu disso? Ó, vamos supor, vamos pegar a caneta, né? Sempre a caneta como exemplo. Aqui na ponta da caneta, que é essa partezinha onde a gente escreve, seria o formato de um pivô. Olhem bem para cá, ó. Formato de um pivô. Aqui seria o que está dizendo aqui, ó, articulação trocoide ou articulação em pivô. Esse formato aqui do osso, ó, da extremidade do osso, tem um formato de um pivô. A tampa da caneta, que seria outro osso, vai ter o formato de um anel. Olhem aqui para a tampa da caneta, ó. Esse buraquinho onde encaixa a ponta da caneta seria o que a gente chama de um anel. Então, ó, esse anel ele vai se encaixar no pivô. E essa tampa vai permitir um movimento de rotação, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, isso é o que chama de articulação trocoide ou pivô. Vai ter um osso que vai ter o formato de um pivô, outro osso vai ter um formato de um anel que se encaixa e permite um movimento de rotação. Aonde tem esse tipo de articulação? Tem aqui no osso do rádio e ulna. Proximal. O que é proximal, professor? Seria aqui nessa região, ó. Essa região aqui, ó, esse ossinho aqui, pessoal, ó, rádio e esse aqui ulna. Nessa imagem B, ó, o rádio e a ulna nessa região aqui, pessoal, vai ter um giro do osso do rádio, que é esse aqui do lado esquerdo, ó, sobre a ulna. Olha aqui, ó, o que aconteceu, ó, na segunda imagem. O osso do rádio, ele fez um giro para o lado, fez um giro, um movimento de rotação sobre o osso da ulna. Isso a gente chama de quê? Ó, trocoide ou pivô, rádio, ulna, proximal. Então, ó, nessa imagem ele fez o giro de rotação e depois voltou à posição inicial. Então seria isso aqui, ó. O polegar aqui, ó, e esse movimento de giro, ó. Ó, esse movimento de rotação, pessoal, ó, esse movimento aqui de rotação que eu estou girando, ó, eu consigo devido aqui a essa região aqui do rádio e da ulna. Professor, e o que é atlanto-axial? Atlanto-axial, pessoal, é o nome das duas primeiras vértebras. Aqui no pescoço, as duas primeiras vértebras que se encaixam com o crânio, as duas primeiras vértebras são chamadas de atlas e axis. Pessoal, atlas e axis. A segunda vértebra, ela vai ter o formato de um pivô, e a primeira vértebra, que é o atlas, ela vai se encaixar na segunda vértebra, que é chamada de axis, entendeu? Então, ó, atlanto-axial, né? Atlas e axis, tá bom? Então, a primeira vértebra é atlanto, ela tem o formato de um anel e ela vai se encaixar na segunda vértebra, que é chamada axial. Essa segunda vértebra tem o formato de pivô, aí a primeira vértebra se encaixa, que é o formato de anel, e vai permitir esse movimento aqui no nosso pescoço, ó, de rotação. Vocês conseguem fazer esse movimento de rotação com o pescoço, ó, rotação lateral direita, rotação lateral esquerda. Por que eu consigo fazer esse movimento? Porque vai ter duas vértebras, onde a primeira, chamada de atlas, tem o formato de um anel, vai se encaixar numa segunda vértebra, tem um pivôzinho, permitindo um movimento de rotação, tá bom? Por isso que esse tipo de articulação sinovial é chamada de trocoide ou articulação em pivô. Quarto tipo de articulação sinovial, articulação esferoide ou enartrose. O próprio nome já é sugestivo, pessoal. Um osso, uma extremidade do osso vai ter o formato de uma esfera, enquanto o outro osso vai ter o formato de uma cavidade. Aqui um exemplo, ó. Essa aqui seria a imagem do osso, da articulação do ombro, pessoal. Ó. Então aqui, ó, um número. Aqui o nome não é em português, hein, pessoal? Aqui, ó, número. E aqui esse osso, pessoal, tem o formato de uma asinha, é a famosa escápula. Aqui não é em português, hein, pessoal? Ó. Escápula. A escápula tem o formato de uma asinha, fica na região dorsal. Aí aqui, pessoal, ó, na escápula, nessa região aqui, ó, ele tem esse formatozinho aqui, ó, de uma cavidade. E a cabeça do húmero, que é a cabeça do osso do braço, ó, ela se encaixa aqui, ó. Ó, olha a cavidade, olha a minha mão aqui, ó. Olha o formato da minha mão. Tipo uma cavidadezinha. Aí vem a cabeça do húmero, se encaixa aqui, ó.
Pelo fato dessa cabeça do número ser formada uma esfera, vai permitir que o ombro, pessoal, ou articulação do tipo esferoide, realize vários movimentos, certo? Então, aonde está presente esse tipo de articulação, esferoide? Tem na articulação do ombro, está aqui ó, a imagem, e tem na articulação do quadril, que é a união do osso do fêmur com a bacia. O último tipo de articulação sinovial, pessoal, chamado de articulação condilar ou elipsoide. Ó, o nome já é sugestivo, pessoal. Um osso vai ter o formato de uma elipse e o outro osso vai ter o formato de uma cavidade elíptica. Se um osso ele tem formato de elipse, é lógico que o outro osso vai ter que ter um encaixe no formato de uma cavidade elíptica, né? Então, ó, está aqui um osso, formato de elipse, o outro osso vai ter que ter um formato de encaixe no formato de elipse. Então, é um tipo de articulação, pessoal. Como eu disse, ó, tá aqui, ó, vamos ler, ó. Nesse tipo de articulação, uma superfície do osso vai ter o formato ovoide ou condilar. É recebida em cavidade elíptica, de modo a permitir os movimentos. Então, ó, é um tipo de articulação que vai permitir movimento de flexão, que é dobrar, extensão, adução, abdução e circundução. Professor, que movimentos são esses? Adução, abdução, circundução. O senhor já me falou de flexão e extensão. Esse é um assunto da nossa próxima aula, mas adiantando. Vamos pegar o ombro, aqui ó, ombro. Tá aqui ó, posição inicial. Ó. Quando eu faço essa abertura aqui, ó, professor, o senhor vai voar? Não, eu estou fazendo um movimento articular do ombro. Esse movimento, ó, quando eu faço essa abertura, tem um nome, se chama abdução. Abdução do ombro, ó. Ab, vem de abrir, ó. Vou voar. Está aqui, ó. Abdução do ombro. E professor, e quando eu retorno para a posição inicial? Isso se chama adução. Então, ó, que movimento é esse? Abdução do ombro. E quando eu retorno, adução do ombro. Professor, o que é circundução? Pessoal, circundução é a combinação desses quatro movimentos: flexão, extensão, adução e abdução. Se cair uma questão perguntando, o que é o movimento da circundução? É a combinação de quatro movimentos: flexão, extensão, adução e abdução. Um exemplo aqui do ombro. Ó. Esse movimento completo que eu estou fazendo, pessoal, ó, esse movimento completo que eu estou fazendo é o que chama de circundução. Quer ver? Ó, flexão. Ó. Flexão. Quando eu faço esse giro para trás, ó, extensão. E quando vem aqui, ó, abdução. E quando eu retorno, adução. Então, esses quatro movimentos combinados vão formar um movimento que a gente chama de circundução. Ou seja, todos os movimentos articulares, menos o de rotação. Então, esse tipo de articulação não permite o movimento de rotação, que é de girar de um lado para o outro. Exemplo desse tipo de articulação, condilar ou elipsoide. Pessoal, aqui, ó, nos ossos da mão. Ó. Olha aqui, ó, esse osso, pessoal, esses ossinhos aqui da mão. Esses ossos aqui, ó, na mão, são esses 5 aqui, ó. Esses ossos se chamam ossos do metacarpo, ó. Esses ossos, que é a articulação plana, lembra? Que o primeiro tipo de articulação sinovial que eu falei foi a plana, ó. Esses ossos têm a superfície plana. Aqui são ossos do carpo. Cada ossinho desse tem um nome. Mas aí o conjunto deles se chama ossos do carpo. Esses 5 ossos aqui, ó, são ossos do metacarpo. Então, ó, esses ossos, metacarpo. Opa, desculpa pessoal. Aqui é o programa que eu uso para gravar videoaula. Eu fugi aqui do slide. Perdão, vou voltar. Eu fugi aqui do slide. Você vê como é complicado, pessoal. Não é fácil gravar videoaula, né? Estou começando agora, apanhando um pouco ainda, viu? Peço perdão aí, por às vezes estar saindo do slide, voltando. É porque a gente está aprendendo. A pandemia está fazendo isso com a gente. Então vamos aqui, ó, voltando. Ó. Esse osso é o osso do metacarpo. E esses ossinhos aqui embaixo são as falanges, que eu até falei para vocês, ó, são os ossos dos
dedos. Então, ó, olha o formato aqui desse osso, ó. Ele tem um formato aqui, pessoal, de uma elipse. E ele vai encaixar aqui com o osso da falange, que é o osso do dedo, ó. Tem um encaixe apropriado para esse formato aqui do osso. Então, esse tipo aqui de articulação, a gente chama de condilar elipsoide. Aí, o que ele fez aqui, pessoal, ó, na imagem. Aqui na imagem, ele ampliou, mostrando, ó. Esse osso aqui seria esse, ó. Lógico que é uma imagem, não é um osso, não é desse jeito. O osso é o jeito que está aqui, ó. Mas aqui queremos mostrar o tipo de encaixe, ó. Aqui seria uma estrutura, ó, no formato de ovoide, ó. Formato aqui embaixo, ó, ovoide. E esse osso que seria esse aqui, ó, aqui, ele teria um encaixe, né, uma cavidade elíptica, uma cavidade que vai se encaixar corretamente com essa daqui, ó. Então, esse tipo de articulação a gente vai chamar de condilar ou elipsoide. Então, na próxima semana, irei passar atividades sobre esta aula. Então, pessoal, como foi combinado com os professores, né? A coordenação passou a orientação de uma semana a gente passar vídeo aula e na outra semana atividade. Então, seguindo as recomendações da escola, estou agora passando essa vídeo aula, né? E próxima semana atividade sobre essa vídeo aula. É um assunto novo para vocês. Todo ano quando eu trabalho esse assunto com os primeiros anos, eles têm um pouco de dificuldade, né? Porque quando a gente vem de fundamental, os alunos vêm com um pouco de deficiência na questão da biologia. E essa deficiência no conta de biologia dificulta um pouco no ensino médio, né? Então é comum, quando eu trabalho assim de início, o sistema articular esquelético, os alunos têm um pouco de dificuldade pela deficiência em biologia, tá bom? Mas aí, pessoal, não se preocupem, é novidade, tudo que é novo a gente estranha um pouco. Sistema articular não é difícil, é porque tem muitos nomes, né? Para vocês aprenderem. Mas aí, pessoal, qualquer dúvida, eu estou aberto. Vocês podem falar comigo aqui no YouTube. Pode falar comigo lá pelo Google Class, né? Que também esse vídeo vai estar postado lá no Google Class. Podem falar comigo pelo WhatsApp. Vocês podem pedir ao professor, diretor de turma, meu WhatsApp para vocês entrarem em contato, tirar dúvida. Eu estou aberto para tirar dúvidas do assunto que eu já passei e desse. O nosso próximo assunto, pessoal, a gente vai estudar já uma parte mais prática. A gente vai aprender o nome dos movimentos articulares. Da articulação fibrosa ou cartilaginosa? Não, articulação fibrosa não tem movimento. Cartilaginosa tem movimento. A gente vai aprender o nome dos movimentos articulares sinoviais. Então, por exemplo, vamos pegar o pescoço. Se perguntasse, que movimento é esse? Deixa eu ficar aqui lateral. Se perguntasse que movimento é esse, ó. Que movimento é esse? Se eu fizer esse movimento aqui pro lado, ó. Pro outro. Se eu fizer esse movimento, ó, pescoço. Cada movimento desse tem um nome, ok? Então, o ombro, ó. Eu já até falei do ombro, né? Quando eu faço esse movimento. Abdução. Quando eu retorno. Adução. Certo? Vamos pegar o cotovelo, ó. Quando eu faço esse movimento. Dobrar. Flexão. Quando eu estico. Extensão. Então, todo movimento articular tem um nome específico, pessoal. A gente às vezes fala errado. Por que é importante aprender os nomes dos movimentos articulares? Primeiro, a questão em português, a gente falar corretamente. Segundo, porque quem pratica musculação, pessoal, é comum o personal ou instituto da academia usar nomes específicos. Por exemplo, o exercício vamos pegar um exercício com o bíceps, que é esse músculo aqui, o bíceps. Rosca direta, que é aquele exercício que você faz com a barra, né? Você pega e faz isso aqui, ó. Lógico, não estou mostrando corretamente, eu estou sentado, né? Não dá para mostrar, mas dá para vocês imaginarem. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, de flexão, o exercício de rosca direta, esse movimento aqui, quando eu coloco força e eu coloco a barra para cima, é flexão. E quando eu volto, é extensão. De qual articulação? Do cotovelo. Então, tu tá lá na hora do treino, o personal diz, ó, corrige a flexão. Melhora a extensão. Então, assim,
você às vezes pode ficar meio que, né? O que é flexão, o que é extensão, o que é extensão. Então, é importante a gente aprender o nome dos movimentos articulares, por questão de falar correto, por questão de saber identificar qual tipo de movimento, tá bom? Então, eu espero que eu tenha falado de forma clara e, como eu disse, estou aberto a perguntas, dúvidas. Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula.